Antes de entrar para o Exército, meus pais moravam em Brasília. Meu pai ele é oficial do Exército, é um coronel também formado pela Academia Militar. Ele nunca fez pressão nenhuma para ir para o Exército. Eu era metido com futebol, então jogava futebol profissionalmente. Estava naquela fase de definir o que eu iria fazer. Nessas indefinições, né, eu tinha recebido algumas propostas, só que eu comecei a olhar os meus amigos, eles já estavam indo para as faculdades, tudo mais, e eu estava ainda patinando, sem ter uma coisa certa, né, uma direção correta ali que eu iria seguir. O futebol é uma coisa muito incerta. E aí me deu um estalo, eu falei, acho que eu vou prestar a prova da escola de cadetes. Aí eu prestei a prova para a SPSEX, né, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Aí eu me dediquei ali alguns meses de corpo e alma, digamos assim, e passei na prova. Aí a partir daí eu já estava com 18 anos, mais ou menos, 18 para 19. Foi uma coisa assim, já era o meu terceiro concurso, mas nas outras vezes eu não tinha estudado. Então dessa vez eu falei, cara, vou estudar, vou me dedicar. Então quando eu passei, eu tinha essa bagagem digamos, a bagagem do fracasso, de não ter passado outras vezes. E isso foi muito forte para mim, porque eu falei, agora eu vou continuar e não importa o que aconteça, eu vou me formar, vou ficar os 5 anos na Academia Militar. Então em nenhum momento eu tive essa, né, que a gente tem muito na academia da pessoal querer ir embora, pedir desligamento. Eu não tinha porque eu me sentia eu sentia a dor dessas frustrações de não ter passado anteriormente e eu não queria isso de novo. Então foi assim a minha entrada. Então cheguei na escola de cadetes, depois nós fomos para a Academia Militar, onde a gente passou eu e a minha turma, né, por isso que eu digo a gente, nós passamos lá os 4 anos na Academia Militar, sendo que no terceiro ano é quando o cadete ele escolhe a arma. E aí o meu pai ele é de intendência, que é a parte mais logística da guerra. Mas eu já tinha uma aproximação maior com a infantaria, que é a arma da linha de frente. Então, a partir daí, eu também não tive nenhuma dúvida com relação a isso, né? Muitos cadetes ficam em dúvida, eu não tinha. Para mim só tinha infantaria, não tinha uma outra possibilidade que eu me identifique, alguma outra arma, especialidade que eu me identificasse. Então, fui para a infantaria. É um curso bem difícil, é um curso bem pesado, duro. Depois, quando eu me formei, eu fiz a escolha para eu ir para a cidade de Campinas. Era uma cidade onde os meus pais estavam morando. Meu pai tinha saído de Brasília e foi para Campinas. É uma cidade onde meu pai já tinha servido no batalhão, na época era o 28º Batalhão de Infantaria Blindado. Então aquilo me chamou, eu falei, não, tenho vontade de ir para lá. Eu tinha uma classificação razoável para eu poder escolhi para ir para Campinas. Tá, eu entrei no exército em 1992, né? Eu entrei como soldado, né? Me alistei, então foi o alistamento obrigatório. Eu tava no meio do caminho, né? Não sabia se queria entrar ou não. Fui empurrado pela minha mãe para poder entrar. Fui chutado para entrar. Ela queria que eu queria que servisse, porque já na minha família tinha os dois primos dela, né? Eram sargentos de carreira. Então eu desde pequeno via eles chegando na casa da tia da minha mãe, fardados e tal, eles contavam histórias. Então tinha aquela lembrança, né, na minha memória de ver os primos da minha mãe servindo. Aí eu entrei, ela forçou eu a entrar, né, era molecão. Aí acabei entrando no 28, entrei como soldado. E fiquei um ano como soldado. Nesse ano eu fui selecionado para fazer o curso de cabo, né? Eu trabalhava na seção de operações, fiz o curso de cabo, concluí o curso de cabo, né, naquele ano, e na arma de infantaria. E aí eu, em 93, né, isso foi em 92 o curso de cabo, em 93 eu fui promovido a cabo. E desde então fiquei no 28 por 31 anos de serviço, né? E aí de soldado fui para cabo, depois para terceiro sargento e no final da carreira, né? Faltando aí uns 8 anos, saí segundo sargento.
Bem, eu sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, e lá o pessoal tem uma tradição muito, principalmente de ir para o quartel, querer prestar a ESA. Então eu entrei para o quartel com 19 anos, me alistei, fiz o serviço militar inicial no 10º Batalhão de Infantaria, em Juiz de Fora. Nessa época eu prestei ESA e já vinha com isso de prestar o concurso, tendo em vista vários amigos, principalmente quando você está no ano de recruta ali, ver os companheiros falar, vamos fazer curso de sargento, curso de cabo. E nesse ano que eu incorporei como soldado, eu tive a oportunidade de fazer o CFC e logo em seguida tentar a ESA, onde eu fui aprovado. Tem o lado também familiar, que meu avô é ex-combatente febiano, sim, sempre chamou atenção, então aquilo foi deixando, principalmente após incorporar como recruta no 10º Batalhão. Então a gente via aquilo assim, é o que eu quero, vamos falar assim. No entanto, após saber que passei no concurso de admissão, eu só escolhi fazer o curso no 10º e no 23 BC, em Fortaleza, que era oriundo da arma de infantaria. Então eu queria ser de infantaria, porque eu já era soldado de infantaria no 10º Batalhão no ano de 92. E após a aprovação, tive sorte de fazer o curso em 93 no 10º. Então fui sargento, formado no 10º Batalhão, na Escola de Sargentos, na ESA, né, que na época, em 1993, funcionava no 10º Batalhão de Montanha. Eu formei no 10º BI em 93 e início de 94 fui classificado no 28º Batalhão de Infantaria blindado à época. O batalhão ainda era blindado, chegando lá em 93. Então, de 93 até 99, eu servi em Campinas, depois eu fui para o 2º BIS, transferido para o 2º BIS em Belém, batalhão de selva, e retornei início de 2002 para Campinas. Eu ouvia meu pai contar histórias de quando ele serviu no quarto de sup em Juiz de Fora e foi por onde eu entrei, né? No serviço militar obrigatório, como soldado recruta. Nesse ano eu fui escolhido praça distinta da OM, tive a oportunidade de fazer o curso de cabos e essa promoção, a primeira promoção de graduado, veio em abril de 94, quando eu estava tentando já passar na ESA, né? Aí fiz o concurso da Escola de Sargentos, que eu cursei em 95. Escolhi a infantaria como um desafio para a minha vida, né? A vida de intendência não é fácil, né? A parte de logística é pesada para o soldado, porém a infantaria sempre impõe um desafio a mais de você realmente ser soldado, trabalhar com essa profissão de soldado. Quando eu saí da escola, em novembro de 95, final de novembro, eu escolhi Campinas aleatoriamente, porque tinha um amigo meu que tinha um irmão que servia no 28 BIB, e foi por onde eu comecei minha vida de terceiro sargento. Como terceiro sargento, eu ingressei na primeira companhia de fuzileiro blindado do 28 BIB, onde eu era comandante do grupo do Pelopes. Fiquei 3 anos nessa função e fui convidado para ser instrutor da ESA, porém, na época, o coronel Modesto me fez uma proposta de ser monitor do NPOR, instrutor do NPOR, onde eu trabalhei por 4 anos como instrutor do NPOR de Campinas, de 98 até 2001, quando eu voltei para ser adjunto de pelotão de fuzileiro na primeira companhia, de onde eu tinha entrado. Então, em 2002, como segundo sargento, eu fiquei nessa função até culminar com a missão do Haiti em 2004, a seleção para o 4º contingente que iria para lá, em 2005/2006. Eu sou filho de militares, meu nome é Alexandre, era o Tenente Nogueira no Exército. Meu pai é coronel de infantaria do Exército, fez AMAN, e eu praticamente cresci dentro de quartéis. Então, desde cedo, eu sempre tive um desejo grande de saber como era a vida militar, etc.
E essa oportunidade de conhecer veio quando eu me formei. Minha formação é medicina, eu fiz medicina na Escola Paulista de Medicina, sou da turma 67. E após o curso, nós somos reconvocados para o serviço militar. E no caso, eu fui voluntário. Minha primeira unidade foi em Itu, segundo GAC. No caso, eu fui alocado na 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea. E durante o período inicial, eu fiz contato com o meu comandante quando a situação permitiu e informei que se houvesse oportunidade de ir para o Haiti, que eu seria voluntário. Eu já tinha ouvido falar que eles tinham chamado em outras unidades, tinham oferecido para tenentes temporários, que era o meu caso na época. Antes eu imaginava que isso daí seria só para militares de carreira, mas quando eu soube que tinha oportunidade, às vezes, para militares temporários, eu resolvi arriscar. E deu certo. Inicialmente eu fui designado como médico do esquadrão, que seria a companhia de cavalaria, né? Mas ao chegar em Caçapava, me designaram para a 3ª Companhia de Fuzileiros. Eu sou o 2º Sargento Soares, e do quadro especial, e eu entrei nas Forças Armadas no Exército pelo ano obrigatório, né? Então eu sou da turma de 92, quando eu completei 18 anos me alistei, servi com 19, né, no caso 92, e já no primeiro ano, como recruta, eu já fiz o CFC e já fui promovido o documento de promoção saiu, né, em 92 mesmo, após o curso, e em meados de fevereiro de 93 já fui promovido a cabo. Até então eu era da 2ª Companhia, né, de fuzileiro, né, a Pantera, e fui pela disponibilidade a falta de motorista na 3ª Companhia, fui jogado na 3ª e lá eu fiquei por 15 anos, como motorista e mecânico de blindado, né, de viatura blindada ou M113, né. Como eu já tinha um bom conhecimento de mecânica, trabalho desde muito cedo com isso, né, já desde os 13 para 14 anos de idade, eu já trabalhava em oficina mecânica, né? Então isso aí me ajudou bastante a me manter lá na garagem, e fui tendo engajamentos, né? Todo ano a gente passava por avaliação, passava por engajamento e fui ficando. Até que chegou lá próximo dos 10 anos, foi montada uma comissão lá no batalhão, fizeram avaliação de quem tinha condições e podia ficar, e eu acabei estabilizando. Com 15 anos aproximado ali, eu saí 3º sargento, né? No caso foi em 2008, e em 2014 veio uma portaria promovendo a gente a 2º sargento, né? Hoje eu já estou com 32 anos de 28, né? Agora é BIMAC, né? Começou por BIB, BIL e agora BIMAC, né? E então eu já estou no processo de reforma, né? Já foi pedido a reforma, mas tem uma história legal lá dentro, viu? Posso dizer que não chega nem a ser o segundo lar, é quase que o principal, né? Porque é muito tempo lá dentro, muitas horas de atividade, e graças a Deus eu tive a oportunidade de servir no 28, agradeço muito a Deus, porque dessa profissão eu tirei tudo que eu tive, tudo que eu tenho, tudo que eu vou ter, e sou muito feliz nessa atividade que eu faço lá, nesse trabalho, e acho que a gente nunca vai deixar de ser militar, né?